Eu acho que existe uma coisa na gente, nós seres humanos, que a gente pouco presta atenção e deveria prestar muito mais do que a gente presta atenção quando a gente se refere a sentimentos. A gente liga muito para os nossos sentimentos, né? Para as nossas emoções, mas eu acho que a gente pouco se interessa ou pouco percebe como o nosso corpo reage, o nosso físico reage. O nosso corpo, ele é capaz de sentir antes mesmo das nossas emoções. Eu não tô falando isso como uma verdade absoluta, como se eu soubesse que isso foi comprovado cientificamente. Isso é uma coisa minha, um achismo meu por vivências minhas. Então, parte muito esse pensamento, parte muito de acordo com algumas experiências minhas. Então, não é uma regra. Mas depois de um longo período de análise sobre mim mesma, focada bastante em autoconhecimento, e eu sei que o autoconhecimento ele é por toda a vida, não é tipo, ai, tem uma linha de chegada, não tem. A gente persegue o autoconhecimento por toda a vida, porque cada momento da nossa vida exige que a gente estude sobre a gente, que a gente se autoanalise. E o que eu quero dizer com isso é que nessas minhas autoanálises, eu percebi uma coisa que eu deixava passar mesmo batido, que eu não ligava, que eu não prestava atenção, que era como o meu corpo se sente em determinados ambientes, em determinadas situações, com determinadas pessoas, principalmente com determinadas pessoas, porque lidar com pessoas é difícil, por mais que você goste, por mais que você tenha uma boa convivência, independente. É difícil porque é um ser humano à parte, é uma pessoa diferente, né? Tem uma personalidade. Ali, por mais que seja parecida com a sua, ainda há suas divergências e divergências essas que você precisa lidar para poder ter uma boa convivência ou convivência alguma. E eu percebi isso num episódio que aconteceu que eu tava me envolvendo com uma pessoa, né? Tinha uma amizade colorida com uma pessoa e eu gostava dessa pessoa, assim, de uma forma não tão intensa, mas gostava ali. Como eu disse, é amizade colorida, não é algo que as duas pessoas se aprofundem tanto. E eu comecei a perceber um padrão no meu corpo quando a gente marcava de se ver, quando a gente marcava de se encontrar. E como se tratava de uma amizade colorida, a gente não tinha muito essa intimidade do emocional, né? É mais corpo físico, vocês entenderam, né? Somos todos adultos aqui. Então, não tinha muito o que eu refletir sobre essa pessoa, porque a gente não tinha o interesse de ter um envolvimento emocional até um certo momento. E aí, depois de um certo momento, eu comecei a me interessar por essa pessoa de uma forma que eu gostaria de conhecê-la mais profundamente, ou seja, o interesse emocional estava sobressaindo ao interesse físico, só que a outra pessoa não estava aberta a isso, não estava disponível a isso. Não é que ela era comprometida, é que ela não queria mesmo, é um querer dela, divergente do meu, e tudo bem. Só que começou a ficar não tudo bem. E eu não estava me dando conta disso até começar a marcar encontros com essa pessoa e o meu corpo reagir de uma forma a ficar doente. É bem isso, assim, eu comecei a ficar doente toda vez que a gente marcava algo. Teve uma vez que eu estava saindo do meu trabalho e a gente ia se ver, estava marcado pra gente se ver nesse dia, nessa noite. E eu simplesmente estava super bem, mas eu comecei a ficar com febre, eu comecei a passar mal. Gente, eu fiquei com febre real. E aí, nesse momento, né, eu desmarquei com essa pessoa e nesse momento eu refleti que já vinha acontecendo isso, né? Das outras vezes foram coisas menos intensas, assim, não tão, como eu posso dizer, não foram tão óbvias, não foram tão descaradas. Foram coisas mais de tipo sentir um cansaço, sentir uma fadiga, não sentir vontade de receber aquela pessoa, de encontrar com aquela pessoa. Só que não era o sentir vontade no sentido das minhas emoções, sabe? Do tipo, eu internamente eu queria, eu estava com vontade, eu queria ver aquela pessoa, estar com aquela pessoa, mas o meu corpo estava drenado, a minha energia estava drenada, eu não sei, ele se recusava a se movimentar, sabe? Parece que ele se recusava a se movimentar em direção àquela pessoa. E depois desse episódio super específico de ter febre do absoluto nada, ao ir encontrar essa pessoa, eu me dei conta de que eu precisava fazer uma reflexão maior sobre o que eu estava sentindo. E aí eu comecei nos porquês, nos e se, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, qual a escolha eu vou tomar,
qual conversa eu vou ter com essa pessoa, teremos que ter uma conversa difícil, digamos assim, mas no final das contas nem foi tão difícil assim, as coisas meio que terminaram naturalmente. Não tão naturalmente, porque obviamente houve uma quebra de expectativa em relação à minha parte, eu depositei uma certa expectativa onde não deveria, e tudo bem, mas eu acho que eu soube lidar de uma forma tranquila, seguir em frente, de uma forma que não me gerou, assim, sofrimento. Mas entende o que eu quero dizer? O meu corpo sentiu muito antes de eu entender, de eu me aprofundar no que eu estava sentindo. Muito antes de eu me aprofundar nas minhas emoções, o meu corpo me disse alguma coisa. E foi através dele que eu fiz essa autoanálise para chegar num entendimento, numa compreensão. Isso me veio na mente porque recentemente eu passei por um outro episódio em que eu fiquei confusa com os meus sentimentos, eu não estava conseguindo chegar a um entendimento. E após o momento de eu parar, respirar, eu pensei, o que que meu corpo está sentindo? Deixa eu parar para entender aqui como é que meu corpo está se sentindo. E eu percebi que eu estava mal fisicamente, assim, é semelhante a uma preguiça, mas não é uma preguiça, é um mal-estar. É como se você tivesse corrido uma maratona sem ter corrido nada. Eu estava me sentindo muito cansada. Essa é a palavra, me sentindo muito cansada. E apesar de sim a minha rotina ser cansativa, ser puxada, eu sabia que não era um cansaço da rotina, não era um cansaço do meu dia a dia, porque eu consegui diferenciar, deu para diferenciar. Então eu comecei a pensar, meu corpo está me alertando o que a minha mente, as minhas emoções ainda não conseguem me alertar, ainda não fazem sentido, as minhas emoções não estão fazendo sentido, mas o meu corpo está fazendo sentido. Eu tô sentindo isso agora, é inegável, é um fato. E isso que aconteceu recentemente é uma coisa que já aconteceu outras vezes. E aí eu resgatei, acho que por um milagre na minha memória, porque muitas coisas se perdem ultimamente na minha memória, né? Eu resgatei que eu também me sentia exausta, cansada, desmotivada. E é uma coisa que eu não quero na minha vida, principalmente a parte do desmotivada. Esse vídeo também é uma forma de dizer não. Não, eu não vou deixar isso me atingir dessa forma, de uma forma a me fazer retroceder. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar chegar nesse ponto, eu não vou deixar atingir a minha vida de uma forma que me paralise. Eu tenho que fazer diferente dessa vez, eu tenho que pensar por um outro caminho, por um outro ângulo, ver as coisas por um outro ângulo, e é isso que eu tô fazendo agora. Ao prestar atenção, primeiro, em como eu tô me sentindo fisicamente, para depois chegar ao entendimento do que essa situação faz, sempre faz, com as minhas emoções. E aí, claro, fazer escolhas, ou então encerrar ciclos. Eu acho que tudo que você percebe em si mesma é um passo importante, precisa ser validado por você mesma. Eu consegui chegar a essa conclusão, por mais que talvez para outras pessoas seja óbvio, ou para quem está de fora seja óbvio, mas precisa ser óbvio pra gente, precisa fazer sentido pra gente, a gente precisa saber identificar como as coisas que acontecem com a gente, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que nos rodeiam, que a gente convive, que a gente conhece, quais são os impactos dessas pessoas, desses lugares, desses momentos, desses ambientes tem sobre a gente, saber identificar, seja pelo nosso corpo, como ele se sente, seja pelas nossas emoções, seja por atitudes que a gente repete, sobre ciclos que a gente insiste em não encerrar. Perceber como o nosso corpo se sente pode ser algo que faça com que a gente tire aquele ponto gigante de interrogação dentro da gente e a gente comece a buscar uma solução a partir disso. Ele sente felicidade, ele sente leveza, ou ele sente peso, ele sente rancor, ele sente negatividade. E a partir desse ponto, a gente começa a analisar as nossas emoções e buscar os porquês, né? Os grandes porquês que rodeiam a nossa vida, a nossa existência. Tudo o que acontece com a gente sempre vem seguido de um grande porquê. Em algumas vezes a gente vai chegar na conclusão, na resposta facilmente, em outras não. Mas a gente precisa de um ponto de partida. E às vezes o ponto de partida está aqui. Em algo que a gente pode parar na frente do espelho, olhar e tentar entender. O que eu quero dizer com isso é que é mais fácil identificar de uma forma mais rápida como o nosso corpo se sente do que a gente parar para analisar as nossas emoções. Isso é muito mais difícil, complexo e demorado.
E às vezes a gente quer uma resposta ali imediata para tomar uma atitude imediata. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante, eu precisava falar sobre isso. Esse vídeo pode ajudar alguém a ter um entendimento sobre si mesmo, sobre algo, mas acreditem, ele veio mais para me ajudar. Eu acho que me ajudar primeiramente, a abrir um pouco mais a minha mente, a me fazer também desabafar sobre algumas coisas que estavam dentro de mim. E aí sim, eu pego e levo até vocês também pra gente meio que pensar juntos. É isso, pensar junto. O que é a vida se não pensar, 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 pensar e pensar, não é mesmo? E se a gente vai pensar junto, aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no meu canal. A sua presença aqui é muito importante e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!